Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pense Fora da Sala, o podcast do professor inovador. E hoje, como sempre, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Daniela. Ela veio aqui contribuir, colaborar com todo o conhecimento dela aqui nesse podcast. Com certeza vai ser incrível, mas antes da gente começar, eu quero te convidar para que você curta o nosso canal aqui no YouTube, curta esse vídeo e envie para o máximo de pessoas que você puder. E também quero aproveitar e lhe convidar para a Imersão Professor Inovador Presencial, que vai acontecer aqui em Chapecó no dia 14 de setembro. Vai ser um dia incrível, uma verdadeira imersão em tecnologia e inteligência artificial na educação. Então vem com a gente. Oi, Dani, tudo Olá. bem? Que feliz estar aqui com você. Obrigada por ter aceito o convite e estar participando deste podcast. Sei que a tua agenda também é corrida, né? Mas realmente muito obrigada. Dani, passo a palavra para ti se apresentar, para a gente já começar esse bate-papo. Então, olá, Beatriz, é um prazer imenso estar aqui contigo e com todas as pessoas que também te acompanham aqui nesse espaço tão importante, né? Nesse podcast do Professor Inovador, um espaço para a gente poder conversar, provocar as questões de inovação, discutir um pouquinho a respeito disso, né? Porque às vezes parece que o termo inovação está tão presente que a gente não precisa mais pensar nele. Exatamente. E na realidade a gente precisa sim, a gente tem que entender o que isso significa e como é que nós podemos nos constituir professores inovadores. Então, eu sou pedagoga de formação, sou a professora Daniela Pederiva, fui professora universitária por mais de 25 anos, fazendo formação de professores, e hoje eu me dedico, então, ao assessoramento pedagógico, né, de secretarias municipais de educação e também à produção de conteúdo digital. Muito bem, Dani. Então, a Dani tem aí uma longa caminhada, né? Realmente forte no pedagógico, né? Dani com certeza vai contribuir muito aqui com a gente nesse momento. E, Dani, já que uma das suas principais atividades hoje é o assessoramento pedagógico para as secretarias municipais de educação, quando a gente fala de inovação, né, e você diz assim, o termo de inovação realmente parece que ele já é algo natural, né, parece que já é na verdade, inovação parece que é um termo até já, talvez, utilizado para qualquer coisa. Sim, Né? concordo contigo. Às vezes a gente tem essa impressão, né? O que hoje, você estando dentro das secretarias municipais, prestando assessoria, né, pedagógica, você entende e vê como inovação da educação, lá dentro do município? Então, realmente, sabe, Beatriz, eu vejo assim que inovação é mais ou menos como qualidade. Né? Parece que a gente fala qualidade da educação, a gente não precisa dizer o que isso significa, né? E a inovação está no mesmo caminho. Só que eu acho que a gente precisa descrever o termo, adjetivá-lo, né? Entender o que significa ser um professor inovador ou como pensar a partir da gestão municipal, que é o caso, né? Na inovação da educação dos municípios. Então, o que eu vejo hoje, na maioria dos municípios, é uma busca pela instalação, ou pelo provimento de alguns instrumentos que pressupostamente seriam inovadores. Por exemplo, há tablets para os alunos. Isso é muito positivo, é muito bom, mas o tablet em si, ele não é uma inovação. Ele é uma ferramenta, Excelente, né? excelente. Isso. Ou então, as louças digitais, né? A utilização da própria inteligência artificial, né? Ou a aula de robótica. Então, todas essas questões, elas vêm sendo colocadas como pressupostamente inovação, né? Mas o que eu tenho sentido, assim, é que tem se colocado tudo muito mais no nível da instrumentalização. No nível do recurso, sabe? Da ferramenta. Perfeito. E o que eu vejo é que tanto os professores quanto os gestores, e eu acredito que, eu vejo assim que para as famílias é um pouco mais difícil entender disso, porque eles estão fora da discussão do contexto, né? Então o que eles recebem é aquilo que a gente repassa para eles como ideia, mas todos nós deveríamos entender um pouco melhor o que é a inovação. E a gente já conversou algumas vezes nos nossos cafés, né, sobre isso, e eu a vejo assim, que a inovação, ela é um pensar diferente. Excelente. Sabe? Entender qual é a da educação hoje, que papel realmente a gente precisa cumprir. Porque se eu uso esse recurso do tablet para fazer mais do mesmo, eu não estou inovando em nada, né? Eu estou criando uma maquiagem em cima de uma educação conservadora.
Perfeito. Tá? Dani, e quando você fala assim de ferramentas, algo que eu tô vendo muito assim e que eu sinto também é que isso que você trouxe, a instrumentalização. Uhum. Mas aí vai para a prática, o professor não é treinado, o professor não é qualificado para aplicar aquele instrumento, desde um Uhum. simples tablet. E eu Uhum. vejo isso porque eu percebo que muitas vezes o professor tem dificuldade com o computador, com mandar um e-mail, com anexo, com buscar algumas ferramentas na internet, né. Uhum. Então imagine ele ter que aplicar o tablet lá. E aí, às vezes, você meio que, fica querendo maquiar as coisas, né. "Ah, então no meu município tem, sei lá, 150 tablets, tem 90 celulares, tem isso, tem aquilo". Tá, mas antes disso, você pensou que o professor tem que estar bem treinado para aquilo? O quanto de treinamento aquele professor teve, né? Eu acho que é mais ou menos nesse É sentido. nesse sentido, sabe? Inclusive, assim, Beatriz, a gente está diante agora de um importante período, Uhum, né? Todas as pessoas que nos assistem, elas estarão convidadas, né? Os maiores de 16 anos, uhum, estarão convidados a eleger os seus representantes nas próximas eleições. E aqui, independentemente de qual for a escolha uhum, partidária, eu acho que é muito importante que cada pessoa dedique um tempo para conhecer qual é a proposta educativa uhum. que aquele candidato ao governo municipal apresenta, sabe? Perfeito. Como é que ele enxerga esse papel da escola? Perfeito, perfeito, Porque, Dani. assim, a gente pensa, como você falou, tá? Eu tenho lá, então, e nós vamos distribuir tablets para todos os alunos do ensino fundamental. Que maravilha! Só que nós temos dois problemas. Um, você acabou de citar. O nosso professor, a maioria dos professores não é nativo digital. Perfeito. Não é geração Z, Não é a né? Nem geração Z. alfa. Não, né? São pessoas que nasceram no mundo analógico Uhum, e que sentem certa dificuldade para lidar com esses instrumentos tecnológicos e que, portanto, precisam de informação, de conhecimento, de treinamento para poder fazer o melhor uso da ferramenta. uhum. Para isso, precisa investimento em formação continuada. Então, se o candidato, se a proposta de governo não inclui isso, ela já vai começar te enganando. Uhum. Porque aquilo que você imagina que vai ser uma educação inovadora no seu município não será. Porque isso não acontece sem a atuação inovadora por parte do professor. Perfeito. Quem é que está atrás da ferramenta? Certo? Hum, Quem é que está na decisão do uso, na uhum. condução do processo? Essa pessoa tem que pensar diferente do que ela já pensava, Perfeito. né? E eu acho que, Dani, tem algo que eu falo muito, né? Que a gente fala tanto do aluno protagonista. Não existe aluno protagonista sem professor Uhum. protagonista. A mesma coisa, não existe aluno inovador sem antes aquele professor ter uma mentalidade de professor inovador. Então, isso que você fala da formação continuada é fundamental. E aí eu te pergunto, Dani, o que de fato é uma formação continuada para que as famílias e que outros professores também que estejam vendo possam entender o que é uma formação continuada de professores e o porquê realmente isso é tão importante. Essa formação continuada, teoricamente, Beatriz, ela vem em duas vertentes, para que os pais possam nos entender. Uhum, Depois que você faz a sua graduação, que você se torna um professor, você vai fazer essa formação ou numa especialização, no mestrado, no uhum, doutorado, que a gente chama isso de uma continuidade de uma formação acadêmica, né? Ou então por meio de um compromisso que, aliás, é legal, é uma exigência da própria LDB uhum, e existem, atenção a todos aí que nos ouvem, existem recursos específicos que os municípios e o estado recebem para o investimento em formação continuada dos professores, tá? Então, assim, não oferecemos formação porque não temos recurso. Opa, precisa acionar a comissão de acompanhamento do Fundeb porque tem alguma coisa aí que não está certa, uhum, tá? Então, existe isso. Então, essa é uma questão, que é essa formação que vai ocorrer 2 vezes, 3 vezes ao longo do ano, uhum, né. Só que o que que é importante é entender de onde vem essa formação. uhum, Tu entende? Não é pensar assim: "Ai, o que que tá na moda agora? Vamos chamar o fulano para vir aqui conversar". uhum, Não, a formação precisa acontecer a partir de um projeto. Então qual é o projeto que a educação tem para o município? Né? uhum. E não pode ser um projeto para 4 anos, porque em 4 Sim, anos a educação não consegue fazer praticamente nada. A gente precisa pelo menos 10 anos, que é um sim. ciclo, né, de uma Uhum, geração, tá? perfeito. Então, para os próximos 10 anos no município, o que está se propondo? Ah, é um investimento em inovação tecnológica Uhum, digital? Então, nós precisamos
trazer formações para os nossos professores nesse sentido, Uhum. né? Perfeito, Dani. Eu acho que eu vou um pouco além da formação continuada, né? Normalmente a gente tem como padrão essa agenda de 2, 3 formações ao ano. Uhum. Mas eu acho que hoje, devido ao dinamismo que a gente tem de tecnologia e também por entender que o nosso processo de aprendizagem, tanto da criança quanto adulto, ele se dá por pequenos episódios, não em Uhum. uma contextualização grande. Eu acho que aqui a formação continuada, ela não deve ser 3 vezes no ano, ela deveria ser no mínimo uma vez por mês, ou melhor ainda, se ela fosse cada 15 dias ter um momento de 30, 40 minutos esse professor exposto a algo novo, alguma novidade. Porque especialmente aqui na nossa região, né, no oeste, o que eu tenho percebido muito também nessa minha caminhada com vários municípios que a gente atende com formação de professores, é que muitas vezes parece que demora um pouco para chegar algumas tecnologias para o Uhum. professor, né? Não necessariamente o programa em si, mas como eu uso aquilo, Sim. né? E às vezes é só assim, o estalo assim, de como eu uso isso. Vou dar um exemplo, como eu uso o chat GPT. Sabe, você já ouviu, mas nunca testou. Porque às vezes a Uhum. formação continuada, ela se dá nessa pequena coisa. Porque imagina que um professor, e isso não precisa ser 3, 4 horas, pode ser em Sim, doses pequenos. pequenas. Aham. E aí tu imagina que pequenas pílulas, pequenas doses de formação, no final ela vai ser muito mais efetiva do que eu me dedicar uma tarde toda só ali ouvindo, até porque hoje ninguém consegue ficar prestando atenção 3, Tanto 4 horas, tempo, né? tanto tempo, né. E isso também, Beatriz, tem a ver com o seguinte: a gente também precisa entender que o professor, como sujeito Uhum, do processo, ele também precisa se mobilizar para a busca da sua formação continuada uhum, individualmente. Então, uma perfeito. coisa é aquilo que é ofertado pelo poder público, vamos supor, da escola da rede municipal ou estadual onde ele Uhum, está, sim, tá? Outra coisa é o que que eu, Daniela, como professora, no que eu invisto em termos da minha formação, né? Como é que eu excelente. busco esse meu conhecimento? Porque a gente precisa entender que essa palavra do protagonismo, né, Uhum, tanto para o professor quanto para o aluno, ela exige uhum, conhecimento. Você não é exatamente, protagonista de nada se você não tem conhecimento. perfeito. Né? É, a mesma coisa o aluno. Ah, o aluno é protagonista, então o aluno hoje ele sabe mexer no celular, ele sabe. Cara, o aluno sabe bem pouco. Ele sabe um uso limitado de uma ferramenta, né? Agora, se você pedir para ele, ah, sei lá, usar o Word, Uhum, ele tem dificuldade, sim, né? Fazer uma pesquisa qualificada por palavras, numa uhum, busca, né, de referência de uhum, artigos por palavra, ele não consegue fazer, usar um banco de dados para isso. Então, perfeito. não é porque você usa o teu celular ou o teu tablet, ou porque a tua criança que tem 3 anos sabe fazer, passar o dedinho na tela, isso Uhum, não é uma demonstração de uma superinteligência, pais. Isso precisa ficar muito claro, perfeito. tá? Ela tá fazendo a imitação de um comportamento do adulto sobre o qual ela não tem nenhuma gerência, porque ela não Uhum, está fazendo escolhas naquele momento, escolhas de reflexão. Isso sim é uma inteligência. Então é nesse sentido que eu acho que entra o papel inovador do professor, mas entendeu que para isso ele tem que comer uhum. feijão com arroz? Dani, você falou em algo que eu falo acho que desde o primeiro podcast aqui, autorresponsabilidade. Uhum. Né? Nós, quanto professores, termos a autorresponsabilidade de não esperar que o meu município, que a minha escola vai prover tudo. Isso. Né? Até porque você imagina que hoje, por mais pequeno que o município seja, ele vai ter o quê? 40 professores. Uhum. Né? Vamos colocar uma média aí. A gente tem municípios maiores, meu, Chapecó, sei lá, deve ter mais de 1.000. Né? Mas aí tu pega 100, 80, 90, 150. Aí você imagina que é um tendo que atender todos esses. Agora, Isso. quando você se autorresponsabiliza por você e realmente tem aquela responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem que você está executando, e quando você se responsabiliza também por aquele aluno que você está formando, independente do nível, pode ser o pequeno lá que está alfabetizando. Uhum. Aí eu acho que as coisas são diferentes. E aí você não depende só do que, vou usar o termo aqui, o governo vai te dar como formativo. Você olha para isso, eu preciso investir em mim, né? E eu acho que talvez, Dani, esse seja um dos. Eu quero usar um termo leve, assim.
talvez seja uma das questões que o professor não está acostumado. Não. Porque, assim, quando eu vejo numa empresa, quando eu vejo uma empresa privada, uma pessoa que trabalha numa empresa privada, né? Qualquer que seja ela, se ela não tiver informação continuada, ou investir no cursinho ali, alguma coisa, ela vai ficar sempre naquela mesma posição. Né? E então ele está sempre investindo um cursinho, fazendo uma palestra, fazendo esse movimento por conta própria. E isso não acontece na educação. Parece que a gente espera muito. Na verdade, hoje eu vejo o movimento acontecendo por alguns professores que têm um perfil mais inovador e que estão sentindo que eles não podem depender só do município. Se eles continuarem assim, eles vão perder espaço, sim. Sabe, Bia, desculpa te interromper, mas assim, ó, tem uma coisa que a gente ouve muito o professor dizer que a gente tem pouco recurso para investimento na nossa formação. Uhum. A real é que a formação na nossa área não é uma formação cara, tá? Eu discutia ontem com meu filho, por exemplo, na área dele, uma manhã de curso não sai por menos de R$ 4.000, Uhum. tá? Então, eu entendo que ele ganha muito mais do que eu. Uhum. Mas a nossa formação, o quanto ela custa, o quanto ela necessita de investimento financeiro, ela não está além das nossas possibilidades. Perfeito. Um primeiro ponto. Uhum. Um segundo ponto que eu vejo também é de que quando o professor faz um investimento, seja ele na questão da tecnologia, que é com o que você trabalha muitíssimo bem, tá? Ou em qualquer outra área do conhecimento específico de geografia, de língua portuguesa, não interessa no quê. Tá? Quando ele aprende filosofia, quando ele aprende sobre arte, quando ele faz qualquer investimento no seu capital cultural, tá? No seu repertório cultural, é melhor a palavra, eu quero me corrigir aqui. No seu repertório cultural, ele está fazendo um investimento naquilo que, do ponto de vista ético e do compromisso que ele assumiu na profissão, é compatível. Porque eu não posso conceber que eu sou um professor e que eu não faço investimento na minha autoformação. Perfeito. Tá? Lindo, Dani. Não dá. Entendeu? Isso não é ético. Não é ético. Eu me arrepio quando eu falo, porque a nossa profissão, ela tem um comprometimento ético muito grande. Gente, nós fazemos a condução. Olha só o quanto essa palavra é forte, tá? Nós fazemos condução da conduta de crianças que ingressam num processo de escolarização. Não é eu individualmente no 3º ano, não. Mas o nosso coletivo faz isso. Das crianças dos 4 aos 17 anos. Olha o período de tempo que dá isso. Tá? Então, existe uma responsabilidade ética. E o segundo ponto é, muitos professores já perceberam que quando eles fazem investimento, e agora vamos citar só a questão da tecnologia, nessa inovação tecnológica, eles ganham com isso. Porque eles diminuem o tempo de investimento no preparo da aula, na organização do material, na correção das avaliações. Ficam mais criativos, Ficam né? mais criativos. Então, só para pensar assim, do ponto de vista objetivo, é válido, entendeu? O aluno se interessa mais pela aula, a aula fica mais leve, não tem mais aquela pressão. Então, aquelas dificuldades que às vezes nós vamos sentindo porque o aluno não se interessa, porque o aluno não quer o que a gente está ensinando, porque o aluno se distrai, porque ele não me respeita. Tudo isso nós também vamos minimizando quando nós somos professores atraentes do ponto de vista de ser inovador. Exatamente, Dani. E os alunos sentem isso. Isso é o que eu tenho muita clareza. Até antes de começar aqui o podcast, a gente brincou, né? Da questão de postar nas redes sociais. O nosso aluno hoje, até os pequenininhos, né? Eles estão atentos a isso, porque o pai e a mãe têm uma rede social, né? E aí eles percebem, as pessoas que estão ao nosso redor percebem, opa, a Dani tá fazendo esse movimento, a Prof. X está fazendo esse movimento, olha só, ela está estudando sobre inteligência artificial. E as pessoas passam a ter um olhar diferente para nós. Isso implica, inclusive, na valorização do profissional. Exatamente, que o professor às vezes acha que valorização é somente o financeiro. Não, valorização vai muito além disso. E esse é um impacto importantíssimo. Mas você falou outra coisa antes, Dani, que é sobre a questão do uso do celular e do computador, né? Pelas crianças. É algo que eu bato muito, assim. Hoje, realmente, o que a gente vê as crianças fazendo é um uso repetitivo, é uma cópia do que os adultos fazem. E eles usam o computador como uma forma de diversão. Eles não utilizam o computador e o celular para produtividade, para estudar. Por quê? Porque ninguém ensinou.
E aí, o que eu tenho ouvido muito é assim, o que é aula de informática na escola? Isso eu perguntei para os alunos. Eles me falam assim, é jogar joguinho. Uhum. É fazer mais do mesmo, É fazer mais do mesmo. tá? E o que seria e deveria ser a aula de informática numa escola? Ensinar a mexer no computador. Beatriz, eu ouvi um sociólogo da USP, tava assistindo um canal esse final de semana, Uhum. tá? Sobre educação, e ele diz o seguinte, que o principal desafio da função social da escola na contemporaneidade é, nós já temos o acesso a praticamente a universalização do ensino fundamental, Sim. tá? E da educação infantil de 4 e 5 anos. Uhum. A gente aqui em Santa Catarina já praticamente alcançou isso. O ensino médio ainda está problemático. Mas não é mais o acesso, é uma permanência e o desenvolvimento de aprendizagens significativas, Uhum. né? Então, essa é a principal função social que a escola passa a ter na contemporaneidade. Como é que a gente faz isso? Ensinando na escola o que eu não aprendo num outro lugar, Uhum. Boa. tá? Inclusive, eu agora posso mentir, né? Mas tinha um texto que eu usava muito na graduação com os meus alunos, para que serve a escola, tá? Eu não tenho certeza se o autor era o Peter McLaren, mas acredito que era. E ele dizia assim, a escola serve para trabalhar com um conhecimento poderoso, tá? Então, a escola é o lugar onde a gente vai para aprender aquilo que a gente não aprenderia fora da escola. Fora da escola, a gente aprende a jogar joguinho. Fora da escola, a gente aprende a entrar nas redes sociais. A gente aprende a fazer dancinha do TikTok. A gente aprende tudo isso. Então, não é isso que a escola precisa trabalhar quando o assunto é tecnologia, Uhum. tá? E isso se estende a todos os componentes curriculares. A Perfeito. escola precisa trabalhar com aquilo que eu preciso de auxílio Uhum. e que eu não recebo em outro lugar. O que é isso? Como é que eu me aproprio dos principais fundamentos e conceitos que vão me permitir pensar, refletir, criar? Porque a criatividade, ela não é um dom maravilhoso que vem por inspiração. Não, ela é resultado da apropriação de conceitos e ferramentas que eu acho que os conteúdos escolares eles devem ser ferramentas de pensamento. Perfeito. Tá? E que é isso que tem que ser o objeto da escola, porque isso a gente não aprende num outro lugar. Uhum. Entendeu? Perfeito. Então, essas coisas eu vejo assim que elas têm sido muito desafiadoras. Inclusive, quando a gente fala sobre a questão das tecnologias. Uhum. E aí a pergunta é, como é que um professor que não consegue lidar, por exemplo, com o chat GPT, ele não sabe o que fazer com o chat, tá? Ou então, ele tá num ambiente de aprendizagem virtual, né? Ele não consegue postar uma aula, fazer uma correção, saber como é que ele assiste um vídeo, como é que ele compartilha alguma coisa. Como é que esse professor que não detém isso, que é um mínimo, ensina a pensar e a construir aquilo que a BNCC traz como cultura digital? Entende? Então, o desafio da formação do professor, né, tá muito além. E a questão, gente, da escola como um espaço que provê um futuro, ou que investe, né, num sujeito para a produção de um futuro diferente para o nosso município, vai muito além do tablet. Muito além. Vai Perfeito. muito além das lousas digitais. Gente, não se seduzam por estas questões. Precisa isso e muito mais coisas. Eu acho que nisso que você fala, Dani, assim, ó, me toca e me comove muito, porque essa é a essência. O aluno, ele vai aprender bem isso, jogar joguinhos em outros lugares. O que ele aprende de fato na escola? E hoje a gente vê uma reclamação muito grande da geração Z, né? Que agora tá indo no ensino médio ainda e tá indo para não sabe mexer no Word, tá indo para o mercado de trabalho. Mas porque ele jogou tanto joguinho lá na escola. O pai não vai ensinar a mexer no Word. Hoje nem tem mais curso de computação, como tinha na nossa época. A gente fazia, né? A gente fazia. Então, eu acho que é aí que assume um papel da disciplina. Não é por nada que ela é uma disciplina, né? E até mesmo hoje, eu dei uma entrevista mais cedo até sobre o uso de inteligência artificial na educação, e aí uma das perguntas foi assim, né, como é que eu vejo o impacto da inteligência artificial na aprendizagem do aluno? Eu acho que o aluno tem que desenvolver essa habilidade. Hoje é um mínimo, é uma habilidade que chegou, é nova, a gente não tem ela documentada ainda, mas é uma habilidade que o mercado exige. Né? As pessoas exigem hoje, se a gente for olhar hoje, todo mundo já está buscando, tu sabe mexer com IA, tu tem conhecimento básico com inteligência artificial, né? E assim, com as nossas crianças, elas precisam aprender o técnico, digamos assim, né?
do uso destas ferramentas. E tem que se estimular o uso. Mas aí que tem uma outra questão. Como eu desenvolvo pensamento crítico, né? Como eu consigo produzir utilizando estas ferramentas? Como é que as minhas questões do cotidiano, porque é isso que está colocado lá na BNCC, na LDB, no compromisso que a educação tem na Constituição brasileira, Uhum, que é o desenvolvimento, né, de uma formação integral, ou seja, nas múltiplas dimensões da pessoa, uhum, tá? Para que ela possa ter uma atuação cidadã, a continuidade dos estudos uhum, e uma preparação, uma boa atuação no mundo do trabalho. Então, veja, são coisas que a gente precisa pensar e que vão para além de um uso uhum, instrumental. Vão implicar decisões, uhum. posicionamentos. Então, como é que eu utilizo, por exemplo, a inteligência artificial para a solução das questões do meu cotidiano? Sim, Né? Porque a inteligência artificial ela não pensa por mim. Ela exatamente. obedece aos meus comandos. Perfeito. Né? Então, eu preciso pensar Uhum, antes da inteligência artificial. Ela vai fazer uma parte operacional que uhum, antes seria feita por mim, né? E que, portanto, entendam que essas pessoas que vão estar na condição do pensar, elas terão melhores postos de trabalho, elas estarão em uhum. melhores condições, O tomador de enfim, o decisão, né? tomador de decisão, né? Exatamente, Aquele que faz as escolhas e que dá o comando, exatamente. tá? Então, eu vejo assim que chega a ser um pouco assustador às vezes, né? E se a gente não se abre para aprender sobre essas coisas, nós vamos ficando excluídos desse mundo. Então a escola se queixa que os alunos não têm interesse. Olha, eu possivelmente, se fosse para a escola hoje, talvez também não me interessasse por muitas coisas que estão lá no currículo e que os professores devem trabalhar, Exatamente. tá? E aí, aqui entra de novo a autorresponsabilidade, né? Uhum. Será que realmente aquele assunto que você está discutindo na sala faz sentido para o estudante? Né? E olhar que as novas gerações, tanto a geração Z quanto a Alfa, são gerações que elas olham para o propósito. Ele Uhum. quer se sentir parte daquele processo e como isso realmente está impactando no meu dia a dia. E isso faz toda a diferença. E você trouxe duas coisas que eu sempre falo muito. Conhecimento nunca foi tão importante quanto na era da inteligência artificial. Porque você precisa ter dois tipos de conhecimento, se eu fosse resumir. É o conhecimento de técnico do conteúdo que você trabalha Uhum. e o conhecimento técnico do uso da inteligência artificial. Sem os dois, sinto muito, você não vai conseguir usar. Se você tem muito conhecimento e não sabe usar IA, você vai ficar se matando, trabalhar e não vai ser uma pessoa atualizada, É. né? E se você só sabe usar IA e coloca ali uns comandos fajutos, você O teu também não vai resultado vai ser medíocre. vai ser medíocre. O Tony Robbins fala, né? É, Eu não sempre tem digo, como. boas perguntas nos dão boas respostas. E tem uma outra coisa que eu também falo muito. Grandes poderes nos dão grandes responsabilidades. Uhum. Né? A responsabilidade de usar de forma ética, forma responsável a inteligência artificial no dia a dia. E olha que isso são habilidades que a gente pode sim desenvolver de uma criança lá com 6, 7 anos, quando a gente começa a discutir, olha, o que, que tem de novidade? Ai, vocês viram falar de inteligência artificial? Como é que o que, que vocês pensam sobre isso? Olha quanta discussão dá para fazer Uhum. no dia a dia com as crianças, com os pequenos, porque eles ouvem falar, Estão em contato com esse né? mundo o tempo todo. Isso, exatamente. Beatriz, mas olha só, eu quero chamar a atenção para o fato de que existe o Plano Estadual de Educação, tá, de Santa Catarina, Uhum. que ele está em reformulação esse ano, porque no final de Sim, 2024 ele é substituído pelo próximo, né? sim. Fecha o decênio. Tem muita meta que a gente não alcançou e nem vai, tá? Uhum. Mas uma das metas está relacionada ao fato de instrumentalizar as escolas com melhores redes, né? Uhum. Aparelhar melhor as escolas para que elas possam atender às demandas. Uma outra coisa que está ligada a isso também é a ampliação da jornada. Então, o ensino médio, agora aqui é matemática a coisa, né? Uhum. Nós tínhamos 800 horas antes da BNCC, Uhum. tá? Nós chegaremos a 1.400 horas ano. Isso quer dizer que se antes 800 horas cabiam em um ano, 1.400 não cabe só num turno, tem que estender o turno, Sim. tá? Vai dar quase o dobro, gente, Uhum. né? Sim, sim. E os dias são os mesmos, são os 200 Aham. dias, tá? Então, existe uma prerrogativa de que o ensino médio ele pode fazer uso de 20% se ele for diurno e Uhum. de 30% se ele for noturno para o ensino online, Online. tá? Aí, como é que a gente faz isso? Outra pergunta.
nesse estender a jornada, né? O que eu vou fazer? O mais do mesmo? O que a escola vai oferecer no tal do itinerário formativo? Né? Tá, é a ênfase na área de linguagens ou uma educação profissionalizante, ok. Mas como é que vai fazer isso? Porque eu entendo assim, ó, que toda essa parte da inovação, ela entra no como eu faço. Uhum. Ela está justificada num porquê, num referencial todo de conceitos que eu tenho, de por que eu trabalho dessa forma, enfim, ela está a serviço daquilo. Uhum. Mas ela é o como eu faço, né, Beatriz? Uhum. Né? E aí vem a pergunta, será que, dentro disso, né, realmente precisa as 1.400 horas? Ou se essa aprendizagem significativa poderia acontecer em 800, Uhum. quando a gente poderia olhar para o que eu faço com esse conteúdo, não para colocar mais conteúdo ali. Porque a BNCC, ela tá inchada de conteúdo, né? Sim, nossa, a É imenso, não BNCC, tem como não. você... Gente, não tem como um professor dar conta de tudo que tá ali Impossível. e mais a parte Impossível. flexível, porque ainda ela tem os 40% que devem ser incluídas nela, ela só Uhum. representa 60% do currículo. É absurdo o que tem ali. Para quem não sabe, o documento completo da BNCC tem quase 700 páginas. Imaginem se um professor vai dar conta disso. Nunca. Nem Nunca. aqui, nem em nenhum outro É. momento Então a do... gente tem... Nem usando inteligência artificial não dá, nunca. é impossível. Nem, é só na base do milagre. É. E o que... agora eu vou Não usar faz uma... de conta, eu vou né? usar uma expressão do Antônio Nóvoa, né? O Aham. educador português Sim, maravilhoso, aham. que diz que a escola é uma escola transbordante. Entendeu? Ela tá tão cheia, tão Aham. inchada, são tantas as demandas. Então, assim, o professor, ele não tem como não trabalhar o que tá na BNCC, porque é obrigatório. É obrigatório, né? E porque as avaliações que o governo vai trazer, que o poder público traz sobre as escolas de educação básica, vão considerar aqueles conteúdos. Uhum. Então, se eles forem mal avaliados, a escola é mal avaliada, perde recurso. Cara, é Sim. tudo uma coisa que vai ligando na outra. Aham. Tá? Então, amarra tudo isso. E aí, a gente ainda quer uma formação integral. Uhum. Quer dizer, não tem como. Uhum. Sabe? Então, as tecnologias e esse trabalho, essa forma de pensar fora da sala, né? Como você tem aqui na analogia do fora da caixa, isso é necessidade. Uhum. Entende? Uhum. É preciso olhar para a escola pensando nela não mais a partir das referências que nós tínhamos, porque elas não E servem fugir do mais. conteudismo, do Isso. conteudista, né? Não é sobre conteúdo. Não é sobre Não conteúdo. adianta eu transbordar essa caneca, essa garrafa aqui de conteúdo, mas esse conteúdo não serve para nada. Eu dizer que eu atingi todos os códigos da BNCC, que eu fiz tudo, não fez. E nem que eu faça Sabe? isso usando inteligência artificial, gamificação, não interessa através do quê. Entendeu? Porque, por exemplo, a gamificação, que é uma coisa também, né, que você Sim. sempre traz muito foco sobre e que é maravilhosa, né, enquanto estratégia, enquanto forma Sim. de trabalho, ela também não pode estar a serviço da memorização de conteúdo. Uhum. Porque daí não é inovação nenhuma, Nenhuma, exato. né? Ela tem que estar a serviço de uma efetiva aprendizagem significativa, Uhum. né? Cumprir a aprendizagem significativa, de fato, né? Isso, de conduzir, de criar ferramentas mentais para que o aluno possa construir soluções para a sua vida. Só para o pessoal entender, quem está assistindo, o que é de fato aprendizagem significativa? É aquela que gera mudança. Né? Se ela não, de uma forma bem simples, se ela não gerar mudança, ou seja, de pensamento ou de atitude, não é aprendizagem significativa. E que eu uso essa aprendizagem para viver. Isso aí. Entendeu? Uhum. Porque uma coisa também que tá me incomodando ultimamente, sabe, Beatriz, é aquela ideia assim, ó, de que a gente faz uma formação para o que a pessoa vai ser no futuro. E a gente esquece que ela já é. Sim, já é. Entendeu? Então, esse aluno de 4 anos, de 5 anos, de 17 anos que tá na escola de educação básica, ele já é. Uhum. Ele tem que ser olhado hoje e não uma formação que vai ser dada para ele para quando um dia ele tiver num mercado de trabalho. Não, aquilo vai ser consequência. Porque se hoje ele aprender a ser um sujeito que se autogerencia, que aprende a aprender, que desenvolve as suas operações de pensamento mais complexas, entendeu? Ele já é hoje isso. Né? Ele é hoje um protagonista. Sim. Ele é hoje um sujeito que usa as ferramentas, né? Perfeito. Que é ouvido naquilo que são as suas demandas. Então, talvez esse olhar que a escola e a sociedade de um modo geral, né, coloca na educação como uma coisa que é para o futuro,
Eu não tenho certeza se nós estamos fazendo certo isso, Sim. sabe? Eu acho que não, né? Esse teu pensamento faz sentido, assim, Dani, porque realmente, né? Até eu falo muito isso, é o que o mercado de trabalho está precisando, mas ele é um indivíduo agora na Isso. sociedade, né? Sabe, às vezes a gente propõe Mesmo um ensino... pequenininho, né? Exato. A Sim. criança é um ser completo. Sim. E aí, Dani, me trouxe, assim, agora algo que quem me conhece já sabe. Que eu sou uma defensora de que em todos os níveis as crianças tenham acesso à tecnologia. Uhum. Moderadamente, obviamente, para não me entenderem mal, que as crianças têm que ficar Grudada no celular grudado enquanto no estão celular. almoçando. Coisa absurda. Exatamente. Então, aí tem que ter um cuidado. Eu sou contra dizer que criança até 12 anos tem que ficar longe do celular, não pode ser exposto ao celular, não pode ser exposto à tela. Gente, isso é a sociedade, é você negar o que tem de maior evolução na sociedade para um indivíduo da sociedade. Né? Tem que ser limitado, obviamente, porque a gente sabe as consequências de um uso de 3, 4 horas. Mas eu também preciso oferecer esse tipo de informação, de conhecimento para esse indivíduo, porque é o que está regindo a sociedade hoje. Que tenha um propósito, né, Beatriz? Boa, Dani. Que tenha um propósito, que não seja só para ver o filminho. Isso. Para ficar quieto enquanto eu quero ver a minha novela ou a minha rede social. Para ficar quieto enquanto eu quero ver. Tem que existir propósito, tem que ser de forma inteligente, tem que ser de forma... O que eu vou usar, então, desse celular para aprender algo novo? Né? E eu sempre falo, assim, eu já fui criticada por isso. Mas tu disse que tem que usar. Sim, tem que usar, deve usar. Ele é um indivíduo da sociedade e isso é o que a gente tem de mais atual no momento. Então, eu sou contra quem diz assim, tem que não pode usar, prejudica o sistema nervoso, isso, aquilo. Aí tem que ter o limite, que se você usa 2, 3 horas, 4 horas, 6 horas seguido, é óbvio que vai dar problema. Isso para qualquer um vai dar problema, Quando nós né? éramos pequenos e nós éramos colocados pela avó, pela mãe, pela tatinha, sei lá eu por quem, diante da televisão. Só para absorver o conteúdo que estava ali. Também é o mesmo processo, entende? É o mesmo processo. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala da inovação, né? Vamos pegar agora a criança, tá? Até os 6 anos ela está na educação infantil. Sim. E eu tive o prazer de visitar muita escola de educação infantil, acompanhando estágios e fazendo formação de professores. O que a gente vê? Gente, as crianças amam ouvir historinhas. As crianças amam brincar com pecinhas, as crianças gostam de música, as crianças se interessam por estímulos, por brincadeiras. Quando você ensina para elas pular amarelinha, elas amam aquilo, sabe? Qual é o problema? Então, quando a gente pensa assim, na gamificação, por exemplo, a gamificação ela não precisa ser feita apenas por meio de recursos de tecnologia digital. Né? Não é só plugado. Isso, não é só plugado, né? Nós podemos pensar numa gamificação que trabalha com desafios na sala, né? Com a descoberta de tesouros, enfim, tem mil coisas que dá para fazer. Da inovação, né, Dani? Todo mundo acha que inovação é associada a computador, a tecnologia. Não. Você pode inovar muito longe da tecnologia também. Porque é o que eu repito mil e uma vezes, a inovação é aqui. Na cabeça. Né? Então você inova aqui. A partir do momento em que você trabalha com a criança e você estabelece para ela, por exemplo, um espaço com múltiplos estímulos, ela não precisa do celular. A criança, ela tem um comportamento, e isso nos primeiros anos, né, do desenvolvimento da infância, que é por imitação. Sim. Porque meu filho adora o celular. Cara, não é que ele adora o celular. Se ao invés de estar com o teu celular até no banheiro, tu estivesse com um livro, o teu filho provavelmente amaria livros. Porque ele aprende a partir da imitação do que ele enxerga na vida cotidiana da sociedade, tá? Então, essa coisa de estar na escola para que a criança use o celular para fazer uma coisa que ela já faz, não precisa. Exatamente. Então, é melhor desplugar e utilizar uma forma de inovação que seja totalmente analógica. Gente, brincar com coisas que são de construção. Aquilo que é o básico que a gente fazia. Desenvolver os diferentes sentidos da aprendizagem, né? Isso aí. Que isso é uma coisa bem importante. A aprendizagem não é só o que eu tô lendo e ouvindo, é os 5 sentidos fisiológicos, que é o ver, o ouvir, o tato, né? O pegar aquilo, o olfato, né? Eu sentir o cheiro daquilo.
Quando a gente consegue mobilizar todos os sentidos de aprendizagem de um indivíduo, quanto mais eu mobilizo, mais afetivo vai ser aquele conhecimento. Por isso que eu falo, né? O alfabeto, quando está no processo de alfabetização, tem que viver numa imersão. A criança tem que pegar, ela tem que escrever, ela tem que ver o desenho na Comer TV, letras, ela tem que entendeu? comer letra, ela tem que viver uma imersão Isso daquilo, aí. porque quanto mais eu mobilizo, mais efetivo vai ser aquele Porque conhecimento. esses sentidos, né, eles Uhum, tornam muito mais interessante a educação. Pensa que, por uhum. exemplo, assim, ó, se você assiste um videozinho da letrinha A pulando pra lá e pra cá, o que que você tem como estímulo? Visual e auditivo. Sim. Agora, se além disso, você tem a letrinha A, que você pega, que ela é fofinha, você tem o sentido tátil. Uhum, Se essa tua letrinha tá recheada de alecrim, de arroz e alecrim, ela tem cheirinho. Tu uhum. entendeu? Então, tudo isso vai mostrando que o mundo, que é o mundo físico, ele é, por vezes, não sei se a palavra é por vezes, pra mim, Daniela, agora eu vou falar só por mim. Ele é sempre mais interessante do que o mundo Sim, digital, sim. né? Eu tenho uma filha de 3 anos e meio agora. E assim, já aconteceu momentos em que recentemente até. Daí eu falei pra ela: "Ah, então ela pediu pra assistir uma coisinha, daí eu falei pra ela não uma que a gente não põe quando é pra assistir no celular, é sempre na TV e com Uhum. tempo. E ela sabe que tem tempo, a gente conversa toda vez, antes sobre isso. Mas ela pediu. Aí eu falei: "Tá, então você pode assistir um pouquinho". Deu uns 4 minutos, porque tinha outras atividades, ela já tinha brincado um monte, ela já estava ficando um pouco cansada. E aí ela descansou, eu acho, um pouco ali quando ela pediu, e ela fala: "Ah, eu quero ir lá brincar". Vai lá brincar. Então veja que realmente as crianças elas têm interesse do social, elas querem compartilhar. Então para isso para elas faz muito mais sentido. E eu acho que um problema que talvez nós, quanto sociedade e pais, hoje talvez temos e que a gente tem que ter cuidado, e eu vejo por mim, eu trabalho muito com o celular, com a Sim, produção de sim. conteúdo, só que a criança não sabe quando eu tô trabalhando. Uhum. Né, não sabe se eu tô respondendo um aluno, ela não sabe disso. Então também tem que ter esse cuidado, porque senão ela acha que eu tô só me divertindo também, que aquele Uhum, aparelho é só para uhum. divertir e aí ela vai imitar, E que é um né. aparelho, é um objeto de desejo. Essa é a questão, Exatamente. sabe? Uhum. Vamos pensar um pouquinho. Ainda tem muitas crianças que elas desenvolvem um interesse muito grande quando elas são bem pequenas por objetos do cotidiano. Tampa de panela, Ai, colher sim. de pau, é ou não é? É. Né? Você compra um brinquedo mais lindo do mundo e Uhum. ela gosta da caixa do brinquedo, Aham, isso né? aí. Então, ela tá mostrando pra nós, Uhum. tá? Que a superestimulação, e isso, gente, inclusive já tá também comprovado, né? A superestimulação, quando uma criança tem uma quantidade muito grande de brinquedos que brilham, piscam, fazem Uhum. sons, se movimentam, quer dizer, isso tudo não é legal para o cérebro da criança, Também não é legal. Uhum. Que é o tá? equilíbrio de Que é o novo, equilíbrio de volta no novo. equilíbrio, sempre Então volta no você equilíbrio. disponibiliza para ela 3 brinquedos hoje, amanhã outros 4, Uhum. diferentes daqueles de hoje, né? Depois de amanhã, você deixa ela abrir a pia e puxar para fora as panelas, porque aquilo ali também é algo interessante para ela, porque ela nos vê manuseando. Uhum. Sabe? Então é nesse mesmo sentido que também vai entrando a questão do celular, Beatriz, Exatamente. tá? Por que que eu me lembro, assim, também que os filhos, né, a gente conta historinhas pra ele, a gente lê e tal, e os filhos também querem os seus livrinhos, eles passam nas livrarias, eles também Sim. querem, porque eles nos enxergam lendo. Eles não É. vão fazer isso se nós não fizermos. É a mesma coisa do celular, né? Tá todo... Ah, mas o meu pai e minha mãe estão com o celular. Eu também, é óbvio, eu Isso, eu também também quero quero. aquilo, né? Eu quero saber o que que tem naquilo, né? Exato. Então, realmente, eu acho que segue sendo uma discussão bem complexa, né, Dani? Mas eu acho que tudo é o equilíbrio, né? E eu acho que também tem que ter um cuidado de, tem tempo para tudo. Também tem que ter um cuidado que se tem tempo para tudo, mas quando que é o tempo de cada coisa? Uhum. Né, e uma coisa que eu bato muito que se tiverem pais que olham, que estejam vendo esse podcast agora se eu pudesse dar um conselho e também para o professor alfabetização. Toda criança precisa ser muito bem alfabetizada, porque quando ela é muito bem alfabetizada em português e em matemática, Uhum.
todo o resto fica Sim. leve. Porque ela vai ter uma base, se a gente imaginar uma pirâmide, né? Ela vai ter uma base bem consolidada e o resto fica fácil. Só que, infelizmente, a gente tem um problema. Normalmente, o processo de alfabetização, pelo menos nas experiências que eu já tive, é um processo mais árduo, normalmente, para o professor trabalhar em escola. Uhum. E, normalmente, em vez de ir o melhor professor para alfabetização, vai o novato. Sim, isso é real. Isso é real. É. E aí é uma das piores coisas que se pode fazer para um processo de alfabetização. Porque o que A acontece? alfabetização é o momento crucial e ele é único. Ele é único. Tu perdeu aquela fase de alfabetização, deu, acabou. Isso sim, a gente teria que ser assim, a ferro e fogo, assim, lutar, dizer não, tem que alfabetizar, tem que sair muito bem alfabetizado, porque tu sabe que pequenas outras coisas depois tu consegue ir moldando, mas se não a alfabetização na idade certa... Se não tem a apropriação do código linguístico, ele Não, não consegue se apropriar dos conceitos das demais disciplinas, nem entender mais nada na escola. Vai seguir com problema pra frente. E aí a escola vai ser o quê? Ir pra escola é ruim, ir pra escola é difícil, claro. de matemática é difícil, tudo Porque fica difícil depois. Como é que eu quero estar num lugar onde eu não consigo fazer as coisas? Exatamente. Você quer ir? Não, você quer ir, né? Aonde você consegue ver que, pô, eu comecei a correr e agora eu tô correndo 5 quilômetros. Então, eu gosto de correr. Agora, se eu me mato no primeiro quilômetro e não consigo dar conta nunca, depois de 6 meses... Tu desanima. Eu não quero mais correr, porque eu vou me sentir frustrada, fracassada. Então, eu vou evitar aquilo. Isso é da natureza do humano, tá? Então, só pra essa questão de alfabetização, assim, olha, Beatriz, é real isso, tá? Existe um problema bem grave nos municípios e eu preciso dizer aqui que quanto mais para o interior e quanto menor for o município, maior é o nível de abandono no sentido dessa instrumentalização, desse suporte, sabe, para os professores e para a gestão municipal, tá? As escolas e as redes, às vezes, elas estão em situação de abandono, tá? O que acontece? Tem muito município que tem uma quantidade de professor que a gente chama de contratação temporária, que são os ACTs, maior às vezes do que os efetivos. Efetivos, né? Tá? Então, os efetivos, eles acabam escolhendo trabalhar com terceiro, quarto, quinto ano, e o primeiro e o segundo ano ficam muitas vezes para os ACTs, que vêm com menos experiência e nem sempre tem a formação concluída. Porque a gente sabe que por lei é necessário que tenha graduação, mas como nós temos poucos professores, os municípios às vezes se obrigam a contratar pessoas que recém começaram uma graduação, tá? E é aí que eu vejo que os pais deveriam estar atentos. E muitas vezes os pais estão atentos a tantas babaquices. E não prestam atenção nisso. E não estão prestam preocupados atenção... porque pediram hoje o papel que tinha que levar para a escola e deviam ter pedido ontem. Gente, te preocupa em quem é o teu professor do teu filho, qual é o suporte que ele recebe, como é que acontece a gestão nessa escola. Ah, por que o meu filho, ai, não sei o que, deu um probleminha, não sei o que, ai, porque não sei o que, tipo, por problemas pequenos. E a hora que eu acho que se as pessoas se derem conta de que se esse período for muito bem feito, todo o resto... vai ser resolvido de uma forma mais facilitada. E tem um outro alerta ainda, Beatriz, que eu preciso fazer aqui. A educação infantil, tá? É o período, juntamente com a alfabetização, é o período mais importante da formação da criança. Então, se você vai investir... Do adulto, assim, ó, pensando no adulto, na vida, isso, na vida. Pensando na vida da pessoa. A educação infantil, ela não é um lugar onde a criança vai para se socializar e brincar com outros. Ela faz isso lá porque é por meio das interações e brincadeiras que ela se desenvolve, tá? Mas ela não é esse espaço que tem isso como propósito. Porque para isso a gente podia reunir uma turminha de crianças e deixar em casa. A educação infantil é importantíssima, ela é crucial. E ali precisam estar os melhores professores. Perfeito. Tá? Porque é ali que a criança aprende todas as bases do que ela precisa para depois dar sequência para toda a escolarização dela. Para a gente ter noção, a BNCC trabalha com 10 competências que começam na educação infantil. E elas são as mesmas até o ensino médio. Não muda isso, as competências gerais. Sim. Né? Então, essa situação do que a criança aprende ali, que é esse modo de explorar o mundo, por exemplo, né? De construir as interações, de tomar decisões, né? Tudo isso depois impacta no processo de como ela dá seguimento
para a vida dela escolar, tá? Então, Então, os melhores recursos, os melhores professores, as melhores condições, precisa estar com a criança até o 2º, 3º ano do ensino fundamental, do 0 até ali. E essa É deveria ser a determinante. maior preocupação da gestão, dos próprios professores Uhum. e das famílias. As Isso. famílias deveriam estar muito preocupadas com isso. Muito preocupadas. Não é assim, eu vou botar o meu filho estudar na melhor escola do município quando ele for fazer o ensino médio. Você já perdeu muito tempo, Sim. tá? Eu quero para o meu filho o melhor professor e as melhores condições quando ele está na creche. Na creche, na infância, quando ele Isso está aí. alfabetizando. Isso aí, quando ele está Isso muda alfabetizando. tudo, isso Muda muda tudo. tudo. No ensino médio não muda mais nada, depois não muda mais nada, mas isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Sabe? Então, e aí também, voltando à questão, né, da inovação, ali também o professor precisa ser muito inovador. Uhum. Porque entenda que não é porque a gente não me irrita um pouco aquela coisa assim, sabe, de imaginar que o professor inovador é o professor show, o professor que se veste de palhaço para agradar, sim. porque às vezes eu me vem irrito eu me demais irrita isso, demais isso, tá? demais, Não demais. aceito, isso não é a minha profissão, É, tá? Não foi isso para aí. isso que eu estudei, sei lá, 20 anos. Isso aí. Isso Tá? me irrita também, Dani. Não gosto, não é isso, Uhum. tá? Eu não Tem sou momentos para isso dentro da escola, mas, né? Eu não sou uma showwoman, não sou uma atriz, eu sou uma professora, tá? Então, é esse momento, assim, do professor ser esse sujeito que vai fazer esse atendimento das necessidades da criança, não é para que ela fique feliz. Uhum. Porque, gente, aprender não é uma coisa fácil. É desafiador, Sim. tem frustrações, entendeu? A criança tropeça no meio do caminho, Sim. tá? Então, a aprendizagem não é uma coisa fácil, só prazerosa. Não. Uhum. Então, essa coisa assim da gente atender para satisfazer necessidades das crianças, gente, não é necessidades no sentido daquilo que elas desejam, é do que elas precisam. Uhum. E isso faz muita diferença, tá? Então, quando a gente vê lá no ensino médio, tem muito professor que para agradar, para fazer a boa aula, é quando os alunos já, ai, prof, que legal que foi a nossa aula. Tá legal. Mas e o que foi que você tirou daqui? É como você ir ao médico e você termina a sua consulta e daí te perguntam assim, tá, e aí, como é que foi a consulta? Meu médico é um amor, é muito gente boa. Uhum. Pra mim, esse é o pior médico. Não, ele pode ser um amor, é muito gente boa, mas e daí? Naquele, Do que é sim, dele. exatamente. Do que é dele fazer. O que ele fez? E aquele médico que ele nesse sentido, tu foi perfeita, Dani. Que ele atende os desejos do paciente, né? Isso. Daí o paciente diz, ai, mas eu não quero isso. Daí ele fala, então tá bom. Então tá bom, então nós vamos mudar. Então nós vamos mudar. Gente, parou, né? Parou, exatamente. Eu sou diabético e eu não quero ficar sem comer o meu carboidrato. Então o médico vai me dizer, então vamos aumentar um pouquinho a sua insulina e você continua... Não, né? Só que tem professor se colocando nessa condição, tá? E usando, por exemplo, gamificação ou, enfim, qualquer outro recurso para essa situação de agradabilidade. E não é isso. E não é só isso, né, Dani? O professor, ele jamais, em hipótese alguma, deve ser o amiguinho do aluno. Isso é uma coisa que eu tenho. Ele é professor, não é amigo. Eu tenho muito isso aqui. Isso pra mim é uma coisa que eu, sei lá, eu levo de muitos anos. Professor não é amigo do aluno, ponto. Professor não sai com o aluno o tempo inteiro, ponto. Né? Porque você perde uma questão de isso é inconsciente, de respeito, de autarquia ali até mesmo, né? De qual é o papel do professor e mas não sei o que tem que ser isso. Não, gente, isso é desculpinha. O professor é o adulto da relação. Exatamente, tá? É o adulto da relação. É a mesma relação. coisa que pai e mãe. Pai e mãe não é amigo de filho, é pai e mãe. É pai e mãe, exatamente. Perfeito. Tá? Então, assim, você vai estabelecer uma relação que não precisa ser autoritária, não precisa ser uma relação arbitrária, não precisa ser uma relação violenta, não deve ser, né? Sim. Mas isso não te coloca na condição do amigo. Do amiguinho. Ou do agradar. Sai, que bebe, não se olhando pro superior, no ensino médio, né? O superior. O superior é horrível isso. É horrível, exatamente. Ou então, assim, aquele sujeito que faz tudo pra agradar. Que é o amigão, que é Agora vocês decidem hoje o que é que vocês querem fazer. Não. Isso aí. Porque esse é um processo que lida com a construção do que você é como pessoa. Então é sério demais. É sério demais. E você, me desculpa, com 11, 12, 13, 15 anos, você tem o direito de ser ouvido, de opinar. Você está sendo ensinado, educado a tomar decisões e assumir responsabilidades. Mas você ainda não está em condições
nem cognitivas, nem emocionais, nem psíquicas. É para isso que existe um processo de desenvolvimento, né? Exatamente. Então, quando você chegar lá, você vai ver que você não estava mesmo em condições, Exatamente. né? E o quanto isso impacta na vida depois, né, Dani? Claro. Eu lembro, assim, nossa, com os meus professores até da faculdade, assim, eu lembro até hoje, assim. E os melhores professores são, de fato, aqueles que são mais duros, aqueles que não são teu amiguinho, aqueles que não vão ir no barzinho com você, que não vão ir na festinha com você, que a hora que ele precisar te dar. Eu brinco que o meu professor tem um específico, Eduardo, inclusive, querido, eu adoro ele. Se assistir esse podcast, um beijo no coração, que ele é o maior exemplo até hoje quando professor. Eu fui, tipo, eu era aquela, imagina, eu fazia tudo nos laboratórios, sempre fui muito dedicada, mas teve uma prova dele que eu fui muito mal, muito mal. E ele não me perdoou em nenhum minuto. Eu lembro que depois eu encontrei ele, conversei com ele, né? Ele falou assim: estuda mais pra próxima. Eu lembro até hoje. Ele fez o que? Fez o papel de professor dele, ponto. E ele foi muito sério comigo. E, cara, isso mudou a minha vida, sabe? Uma atitude dele mudou a minha vida. E, Acontece. Desculpa, pode e comentar. ele era o professor que todo mundo, assim, ele exigia muito da gente. E isso era muito bom. Hoje, na época, é óbvio que a gente ficava assim, ai meu Deus, mas hoje, cara, obrigada, porque assim, ó, as tuas exigências me fizeram com certeza ser boa parte da profissional que eu sou hoje, e de ter esse olhar que eu olho pro professor. Professor não é amigo de aluno, não vai na festinha curtir, se divertir e fazer o... E não vai fazer da aula aquilo que o aluno quer. Ele não Exatamente. ensina para a agradabilidade. Ele não tá ali para atender o que é o teu desejo, e sim o que é a tua necessidade. E as pessoas precisam aprender a diferença entre essas duas coisas. Outra coisa que me lembrou agora, Dani, uma coisa que eu tenho pavor e que eu acho que assim, isso é grave, especialmente no ensino superior, é o professor que fala os palavrões da moda para agradar o aluno. Sim. Cara, isso para mim é uma falta de respeito tremenda, né? E aí os alunos acham isso bolados, assim, acham o máximo. Cara, mas que falta de responsabilidade do professor. Né? Que falta de ética do professor tá trazendo, né, esse tipo de coisa. E eu já vi muito isso para, né, se E tu entende que tem gente que pensa que esse cara é o inovador. Exatamente, sim. Tá? Porque ele não tá sendo Que é o tradicional. melhor professor, Como assim não né? tá sendo tradicional? Vamos pensar o que é uma escola tradicional? É uma escola que dá ênfase à memorização e à apropriação de conteúdo, e que não tá comprometida com a tua condição de ser um agente de mudança do mundo. Exatamente. Tá? Então, o cara que faz isso, que dá uma aula medíocre, que te cobra medianamente, desculpem aí o meu erro na palavra, que não é exigente contigo, que não cobra de ti na mesma medida em que se entrega pra ti, tá? Esse cara não tá sendo inovador. Eu posso te afirmar, assim, Beatriz, que nesses mais de 20, sei lá, 24, 25 anos aí que eu fiquei nas universidades, em duas, né? Eu não sei se passou uma turma de pedagogia em que eu não fui homenageada, tá? E eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Fui submetida sempre à avaliação institucional. Eu nunca fui avaliada pelos alunos na média. Eu sempre estive acima. E eu nunca fui a boazinha. Porque eles muitas vezes me diziam, meu Deus, prof, a primeira aulas nós tremia com a tua voz. Né? Por quê? Cara, porque eu quero que eles saiam dali numa outra condição. Aí eles me perguntavam assim, eu posso dar minha opinião na resposta dessa pergunta? A tua opinião não me interessa. A universidade não é lugar de opinião, é lugar de argumento. Então você se apropria de conhecimento e aí você faz um argumento. Não uma Isso opinião. pode ser qualquer um, não precisa ser o mesmo que o meu. Exatamente. Uma opinião, não. Né? Então, assim, você ensinando pra eles, isso eu acho que é o seu papel do adulto. Ensinar que a frustração e o erro fazem parte da vida. Isso aí. E, Dani, eu tenho uma outra coisa que é um pensamento meu, assim, e às vezes tem que ter o cuidado também, porque é o professor que só tira a nota máxima na avaliação dos estudantes. E daí tem que ver por quê. Tem que ver o porquê, tem que ter um cuidado muito Pega as notas dos alunos, os alunos só têm média 9 e 10. Aí só... não fez prova. E os alunos amam aquele professor porque ele é o docinho, porque ele é o... Sim, tem isso. Então tem isso. Olha só, o nosso papo aqui... Viajou, né? Viajou. Mas foi muito bom. Dani, estamos encerrando o nosso podcast aqui.
Mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Quero convidar todo mundo mais uma vez a compartilhar. Não esqueçam, dia 14 de setembro tem a imersão Professor Inovador aqui em Chapecó, que vai ser incrível. Se ainda não garantiu a sua vaga, garanta agora. E Dani, para finalizar, eu falei para ela que queria isso. Se prepara! Qual é o conselho que você daria para... vou colocar em 3 instâncias aqui. Para os candidatos que agora estão em pleito eleitoral, para a gestão da educação e para os professores. Sobre educação, sobre inovação na educação. Sobre inovação na educação, né? Então, vamos lá. Para os candidatos, não olhe para a educação como um recorte, como um lugar para onde você vai poder fazer investimentos que vão servir para a tua autoprojeção. Não é para isso. A educação e a escola, elas são um compromisso muito importante e que tem que ser assumido pelos governos e pensado por um prazo estendido. Apresente um plano responsável e ético para pelo menos 10 anos, tá? Para os gestores, construa um projeto, apresente um projeto de educação municipal. Um projeto de educação municipal. E tudo que vai acontecer na formação de professores, nos investimentos nas escolas, nas alterações de currículo, isso tem que estar atrelado ao projeto. A educação não se faz individualmente, ela depende do coletivo. E se você não tem um gestor que puxa isso para um projeto, não vai funcionar. E para o professor, né? Investimento, faça um investimento na ampliação do seu repertório cultural. E ao fazer esse investimento, entenda, não dá para atuar como professor deixando de lado as questões relativas à inovação na educação. Isso é um investimento para o seu repertório cultural. A gente não ensina o que não tem dentro de si, o que não traz dentro de si. Então, esse investimento é vital. É isso. Dani, foi maravilhoso. Tá, obrigada mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Você sabe que eu tenho uma admiração tremenda. Que é mútua, por né? você. E as pessoas não fazem ideia como a gente se conheceu. Uma outra hora a gente conta isso. Uma outra hora a gente conta, mas foi assim, match, literalmente, né, Dani? Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que acompanharam esse podcast. Mais uma vez, curta, compartilhe esse podcast, com certeza foi incrível. E não esqueça, então, de sempre estar aqui assistindo o podcast Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador. Tchau, tchau!